Olha, sabe essa PEC aí que estão chamando de kamikaze erradamente? Coração de mãe, eu chamo de salve o Bolsonaro. Essa PEC é um crime, não apenas um crime eleitoral, que é o crime de comprar voto, mas também um crime contra as contas públicas. Vai bagunçar as contas públicas. Quem me fez essa lembrança hoje foi a minha companheira, a minha colega, com quem eu trabalhei no Jornal do Brasil e no Estadão, Dora Kramer, no seu comentário na Bandeirantes. É o assunto principal dessa sexta-feira, 8 de julho de 2022. Além desse, eu vou tratar da prisão do traficante lá na Amazônia, lá no Vale do Javari, pela Polícia Federal, e da busca daqueles que agrediram o juiz que mandou prender o ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro. Além disso, tem um assassinato do ex-primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe. Ou seja, estamos aí com muitos assuntos para comentar e criticar. O primeiro deles, eu até já disse que eu prefiro chamar de PEC Salve o Bolsonaro, em vez de SOS e SOB, né? Que é para isso que essa PEC quer servir. E em relação a ela, nós temos várias novidades, né? A primeira, mais importante de todas, é que a votação na Câmara está sendo emperrada e o nosso presidente, que é presidente da nossa Câmara de Deputados, nós que elegemos essa Câmara, viu? Arthur Lira está lá comendo o pão que o diabo amassou para fazer o favor para o seu chefão, o Jair Bolsonaro, ou o Jair Bolsonaro é que é empregado dele, né? De qualquer maneira, é um crime grave contra o eleitor, e um crime que será inútil, como lembrou a própria Dora, porque afinal de contas, isso já foi feito em abril, e quando chegou outubro, que era quando o efeito tinha que produzir uma melhoria do desempenho do Bolsonaro, não produziu nada. Mesmo assim, agora, nós já estamos em julho, a eleição é em outubro e novembro, se tiver segundo turno, e não vai produzir o efeito necessário, e isso é o que todo o Brasil precisa. Um assunto também da maior importância é longe do Brasil. O ex-primeiro-ministro japonês, aquele que ocupou por mais tempo a chefia do governo na monarquia constitucionalista japonesa, foi assassinado num comício por um cara chamado Yamagami, ex-militar e desempregado, e que atirou com uma arma que ele mesmo fabricou, um revólver tosco fabricado por ele e que foi fatal. O Abe foi para o hospital vivo, mas no hospital ele morreu. Por falar em morte, a Polícia Federal, lá na Amazônia, lá no Vale do Javari, prendeu o conhecido e já citado em todos os noticiários aí, das emissoras de televisão e da rádio e nos jornais, Colômbia, né? Porque ali é tudo Colômbia e Brasil. Então, Colômbia, traficante de droga, foi preso como suspeito de mandante nas mortes de Dom Phillips e de como é que chama? Bruno, né? Bruno Pereira, o repórter do Guardian e o sertanista, né? Então, aquela história de que o Adeildo, como é que chama lá? O Pelado tinha sido um assassino solitário, sem mandante, sem interferência do crime, tudo está caindo por terra na investigação da própria Polícia Federal. Polícia Federal que agora começa a investigar. O juiz está procurando, o vândalo que tentou agredir o juiz que mandou prender Milton Ribeiro, ex-ministro da Educação, líder de um esquema de corrupção, segundo verificou a própria Polícia Federal, lá no Ministério da Educação. Foi inclusive substituído, né, o ministro da Educação. Além disso, nós temos aquela declaração do Marcos Duval, senador bolsonarista lá do Espírito Santo, que contou na boa que levou 50 milhões de reais em emendas mandatórias, em emendas do relator, né, a famosa emenda do orçamento secreto, para votar e eleger o Rodrigo Pacheco presidente do Senado. E o Rodrigo Pacheco produziu a notícia importante ontem, quando mandou abrir
a Comissão Parlamentar de Inquérito para investigar a tal CPI, que o pessoal da Bandeirante está chamando de CPI Coração de Mãe, porque sempre cabe mais um, toda hora aparece mais alguém, o dinheiro roubado do povo vai aumentando, né? E esse Rodrigo Pacheco está fazendo, faz muita onda, mas faz o serviço direitinho, né? Eu também queria um assunto, ontem eu queria pedir desculpa, não foi possível gravar, mas eu queria chamar a atenção para um assunto que eu ia abrir o vídeo de ontem, contando que o Congresso Nacional deu uma dentro, é uma coisa impressionante, chutou uma bola em gol, simplesmente derrubou os vetos do presidente Jair Bolsonaro que proibiam o governo financiar projetos culturais previstos na Lei Rouanet e na Lei Paulo Gustavo. O Sérgio Rouanet, que era o que inspirou a primeira lei, no governo Sarney, o Sérgio Rouanet morreu nesse mesmo fim de semana, no começo dessa semana, que aconteceu isso, essa proibição, esse bloqueio dos vetos, né? Eu quero também dizer a você que Fausto de Sanctis, desembargador do terceiro Tribunal Regional Federal de São Paulo, continua no ar aqui no meu canal José Neumann de Pinto com uma entrevista brilhante, dizendo que não perdeu as esperanças de que a polícia volte a combater a corrupção no Brasil. E o Dois Dedos de Prosa é maravilhoso, é com meu amigo Andréa Matarazzo, contando todo o seu amor e todo o abandono que está o seu amor, que é a cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo, segundo ele, está sob o domínio do crime e da má gestão. Isso tudo estava atrás daqueles vídeos dos quais eu falei ontem, que foram assaltos e correria na rua Santa Ifigênia, perto de onde era antigamente a tal da Cracolândia. Eu vou ficando por aqui, direto ao assunto, em té.